Mesdames, Senhoras Messieurs, e senhores, chers amis, queridos amigos, tout d'abord, je em veux primeiro lugar, remercier gostaria de agradecer les inviteurs, os que me convidaram, a Associação Eleva, o Caio et l'organisation e a de ce organização magnifique congrès. deste congresso fantástico. Gostaria de agradecer também a minha mulher Sabá, que é necessária para o meu coração e para a minha mente. Ou seja, ela é necessária para a minha emoção e para a minha razão. Je voudrais dire aussi Eu gostaria mon também émotion de me retrouver de dizer quelques como années eu d'absence estou emocionado em estar aqui novamente nesse Brasil que tanto amo, depois de muitos anos de ausência. O Brasil onde eu conheci episódios magníficos e também terríveis desde que eu conheço, desde 1960. O Brasil que desceu e subiu novamente, o Brasil das iniciativas, das particularidades, da capacidade de redenção dos jovens na favela, da favela do Cantagalo e de tantos esforços criativos para criar uma vida melhor e com todas as dificuldades, as tragédias, os poderes que só procuram o lucro e a dominação. Enfim, este Brasil que, como todos os Brasil, a sede de uma luta permanente entre as forças do bem e do mal, do melhor e do pior. Este Brasil que eu amo, eu quero saudá-lo antes de mais nada. Então, o que eu vou abordar é, de fato, a relação entre a razão, a emoção, no pensamento complexo, isto é, o tipo de pensamento que eu pratico e que eu elaborei. Então, para começar, eu gostaria de localizar e de enquadrar meu propósito nesta dualidade antropológica. Vocês sabem que costumamos definir o humano, o homem, como Homo sapiens, ou seja, dotado da razão. Mas nesta definição clássica não há a emoção. Mas não somente não há a emoção, mas falta ainda a outra polaridade, porque vocês têm a razão e temos a loucura, o delírio. E são os dois polos opostos. E podemos dizer que a emoção já está presente na razão. Eu voltarei sobre isso, e que ainda há a paixão sobre isso e o delírio. Então, vou me explicar um pouco melhor. Eu quero dizer que, como o Antônio Damasio o mostrou nas suas obras, ele observou que quando um centro racional do cérebro é ativado, ele vai ativar imediatamente um centro emocional. Isto é, não há razão sem uma participação um pouco subjetiva da pessoa. E isso é perfeitamente claro, porque o matemático que tem, por exemplo, uma atividade unicamente racional, sente ao mesmo tempo a paixão da matemática. Podemos dizer que o que estava oculto, ou seja, não há razão fria, senão talvez hoje em dia, em alguns
alguns economistas e alguns tecnocratas que consideram os seres humanos como objetos que podemos calcular e que podemos, e nos quais podemos botar cifras. E como vocês sabem, o cálculo ignora o sentimento, o amor, o medo, o ódio, etc. Mas se não temos esse problema permanente da presença da emoção. Mas o que é interessante, além disso, é que a emoção em si não é mais do que um elemento. E, no fundo, o ser humano é um ser de paixão que pode sentir sentimentos muito fortes e muito grandes e que, no limite, podem o levar até o delírio. E quando eu digo que há o Homo Dames, o diálogo do delírio, eu não falo daqueles casos, daqueles poucos que vão para manicômios. Eu digo que cada um de nós pode ter delírio, pode chegar ao delírio quando está com raiva, que pode haver também fenômenos de histeria, de multidão e numa crise de loucura, da qual nos arrependemos depois, mas podemos dizer que esse polo de delírio está presente e podemos dizer até que a história da civilização ocidental que hoje leva adiante o mundo, ela está animada pelo que os gregos chamavam de desmedida, que dizia temos que conquistar a natureza, dominar o mundo e a natureza, e percebemos que a conquista pela ciência, pela técnica, pela economia, essa conquista se traduz através de degradações que podem ser irreversíveis no nosso ambiente e biosfera, mas que vai também degradar a qualidade da nossa vida por causa da poluição e da alimentação com tantos agrotóxicos. Então percebemos que talvez a desmedida e a loucura não se encontra somente nos indivíduos, mas também num processo histórico. Então, aí temos os dois polos. Então, qual é a primeira observação que podemos fazer? A primeira observação é que a paixão deve sempre ser controlada pela razão, porque se a paixão é deixada sozinha, chegamos a ter um problema complexo, porque o amor pode ser extralúcido e descobrir coisas, vou ser amado, quero ser amado, mas também o amor pode ser cego e totalmente cego. O amor por um chefe como Hitler ou Stalin, o amor que sentimos por alguém que realmente se aproveita de você. Então a primeira coisa que temos e na qual podemos chegar é que devemos nos esforçar sempre para regular a nossa paixão pela razão, mas ao mesmo tempo podemos nós abandonar as paixões que são a exaltação de si mesma, e toda paixão evidentemente contém emoções. Então a primeira lição dialógica, o que pode ser permanente, que porque uma abnegação muito grande, porque é preciso ser guiado ao mesmo tempo pela razão e pela emoção, e é isso navegar na vida, porque podemos ir para o lado da razão ou podemos cair também, nos afundar na paixão cega. E isto é uma coisa fundamental. E antes de examinarmos mais adiante o problema complexo da razão e o da emoção, eu gostaria de dizer
que há uma coisa importante no ser humano, que o ser humano não é somente um fabricante, um produtor ou um usuário de instrumento, de ferramenta homo faber, mas também alguém que vive de mito. Desde a pré-história, há crenças onde o morto é enterrado com a sua comida, suas armas. Desde a pré-história, há a crença de que há vida após a morte. Não há nenhuma sociedade que seja religiosa e podemos dizer que os Estados Unidos, a sociedade mais materialista que existe, é religiosa. E a União Soviética, que quis erradicar, eliminar durante 70 anos todas as religiões, também é religiosa. Então, um problema para nós, isso é um problema importante para nós, nesta espécie de pensamento no qual estamos. O risco é de cairmos no delírio, mas ao mesmo tempo não podemos viver sem mito. Precisamos sem mito. Eu realmente cultivo o mito da fraternidade humana. Eu não sei se a fraternidade vai reinar, mas é minha luta, meu combate, meu mito. Portanto, devemos ser capazes de dialogar com o mito. E mais um ponto aqui que eu gostaria de abordar, para abordar a bipolaridade humana, porque por um lado temos o homem técnico, o homo faber, e do outro lado o mito. Podemos dizer, por outro lado, que temos do ponto de vista da vida, temos a prosa e a poesia. Então, o que é a prosa da vida? A prosa da vida são as coisas que somos obrigados a fazer, sem nenhum prazer, sem alegria, por obrigação, para ganharmos a vida, e frequentemente perdendo a nossa vida para podermos ganhar o pão de cada dia. E o que é a poesia da vida? É o que nos dá o fervor, a emoção, a exaltação. É o que nos dá o amor, o jogo, a beleza, o fato de contemplar o oceano, as gaivotas, as praias. E, infelizmente, nas nossas sociedades, as nossas sociedades são invadidas pela prosa e devemos resistir através da poesia, nas nossas amizades, nos nossos amores, nas nossas relações humanas. Resistimos contra essa prosa que nos invade. Mas é importante levarmos em conta que a poesia na vida é fundamental. E aqui voltamos para a questão da emoção, porque a poesia é uma forma, um aspecto de emoção feliz, muito feliz, uma emoção que nos coloca num estado que pode chegar até o deslumbramento e até o êxtase. Então, eis o quadro geral dentro do qual vou desenvolver o resto da minha fala. Então, gostaria agora de chegar a esta questão da razão, que parece tão óbvia. O que é a razão? Há uma definição clássica daquilo que chamamos a razão clássica. A razão nos nossos cálculos, nas nossas pesquisas, na nossa ciência. A razão é um modo de conhecimento que se baseia na obediência à lógica e principalmente aos princípios de não contradição da identidade, ou seja, eu sou eu e não sou você. Ou seja, um cão é um cão e não é outro bicho.
capricho e que se baseia na dedução, ou seja, esse processo racional que parece quase que infalível e que ilustra o silogismo, por exemplo, todos os homens são mortais, então ele é mortal. Uma dedução e a indução que consiste em generalizar a partir de uma multidão de casos observados, generalizar certas coisas. Por exemplo, se vimos um cisne branco, deduzimos que todos os cisnes são brancos, sendo que há cisnes negros em alguns lugares para os quais não fomos. Então, essa razão funciona assim. No entanto, é preciso saber que esta razão comporta limites. A indução, por exemplo, como Popper disse, ela não se refere ao que é não numerável. E quando o número de casos ultrapassa nossos conhecimentos, não sabemos mais nada. Há uma incerteza e a indução, desde os gregos antigos, havia o paradoxo. Epimenides, de Creta, dizia que todos os gauleses eram mentirosos. E essa frase é absurda, porque se ele diz a verdade, ele mente, e se ele mentir, ele diz a verdade. É uma espécie de armadilha lógica e que nós interessamos nisso a partir do La Rochelle. Eu não vou desenvolver isso, o grande matemático, mas eu gostaria de dizer que, como resultado, o que vemos é que há o fato que esta lógica de dedução tem seus limites. E para generalizar o que dizia Pasquier e Gödel, um sistema lógico irracional não pode encontrar em si mesmo a prova da sua verdade. Deve procurar um metasistema mais amplo. Em outras palavras, há uma brecha ali no seio da razão. Mas há uma coisa muito interessante também, do ponto de vista da dedução, é o que podemos chamar do princípio da emergência. E o que significa isto? Por exemplo, vamos ver um exemplo muito simples. A água. A água é a associação de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. No entanto, a água tem qualidades próprias que nem o átomo de hidrogênio e nem de oxigênio tem. A água produz qualidades novas. Por exemplo, outro exemplo, a vida. O que é estar vivo? É dispor de uma organização autônoma, mas que se baseia em moléculas. Nós somos constituídos por moléculas físico-químicas. No entanto, o ser vivo tem qualidades que as moléculas separadas isoladamente não têm. Tem a possibilidade de se reproduzir, de se tratar, tem uma possibilidade cognitiva, possibilidade de se alimentar, o que é indispensável, já que ele gasta sua energia nas suas atividades. Portanto, ele precisa de energia. Então, o fato é que as qualidades de um todo, são indedutíveis das qualidades de uma parte. Não podemos deduzir, podemos induzi-lo. Dizer se todos os seres vivos que conhecemos são feitos de moléculas e têm as mesmas qualidades, concluímos que é a organização viva que cria essas qualidades. Esse é o primeiro princípio. E depois há o segundo
um segundo ponto, Niels Bohr mostrou que a partícula microfísica, segundo as experimentações, se comportam como uma onda, como um crepúsculo. E ele diz, é preciso aceitar esta contradição. A onda é contínua e o corpúsculo é descontínuo. A onda, e Niels Bohr entendeu com muita inteligência que este fenômeno físico também poderia ser visto no nosso universo. Ele viu que nós somos indivíduos separados uns dos outros, mas ao mesmo tempo somos inseparáveis de um processo de reprodução que faz parte da espécie a qual pertencemos. Somos separados e inseparáveis. Somos indivíduos separados na sociedade, mas nós nos tornamos indivíduos com uma linguagem, com uma inteligência, uma cultura desenvolvida, porque recebemos por parte da sociedade os elementos da cultura e da educação. Portanto, somos separados, mas inseparáveis. E assim, conseguimos pensar em coisas que a lógica normal não pode admitir, a não ser uma contradição, que aquilo que é separado seja inseparável ao mesmo tempo. Da mesma maneira, um ser vivo deve ser autônomo, porque ele se organiza para ser autônomo, mas como ele precisa de energia, ele depende do seu meio ambiente. Portanto, a autonomia também é dependente. Devemos juntar essas duas noções. Então, eu dei esses exemplos para dizer que a lógica na qual se fundamenta a razão clássica pode ter falhas e, portanto, esses limites da razão clássica ordinária, comum, porque eu vou falar de uma razão complexa, são esses limites. E eles mostram também que existe uma perversão própria chamada de racionalismo. O racionalismo consiste em acreditar que o universo todo pode ser conhecido e entendido por um método racional, que o universo todo obedece à razão e que até a humanidade só pode se desenvolver sendo totalmente guiada pela razão. É uma ilusão, quase que mitológica, que está no cerne do racionalismo. E, claro, isso mostra que tudo que aponta para os limites da razão, ao mesmo tempo, esses limites eles nos mostram que a razão precisa ser completada. Essa razão clássica que vale para tudo que é compartimentado, fragmentado, não vale para os problemas fundamentais, não serve. Então eu vou dar, porque é importante, vou dar exemplos de perversão da razão. Debaixo por trás da mesma palavra, há dois tipos de perversão, com a palavra de racionalização. A primeira, Freud mostrou muito bem, é quando alguém, a partir de uma imaginação, de uma percepção errada, vai imaginar alguém na rua, olhou assim mal e vai achar que é alguém de um serviço secreto de uma potência estrangeira. Imagina assim um complô a partir de uma base muito frágil. Esse fenômeno da racionalização, a partir do nada você chega a conclusões lógicas, e infelizmente é uma patologia muito frequente na mente humana. Mas há outra racionalização, justamente aquela própria na nossa sociedade, na nossa civilização tecnoeconômica, que quer racionalizar as nossas vidas, que quer subordinar tudo à utilidade prática, sendo que parte da nossa vida é feita de gratuidade, de doações, de generosidade. É reduzir a vida à sua funcionalidade, desempenhar uma função dentro do grande processo social
que pensa que a vida humana, social, pode ser calculável. Voltando ao que eu estava dizendo ainda há pouco, o cálculo. Né? Imagina que pode saber tudo, sendo que ele sabe apenas parte da realidade. Estamos correndo perigos pela racionalização. E estamos enfrentando outro perigo. Adorno e Horkheimer tinham identificado sob a expressão a razão instrumental. A razão instrumental é onde a racionalidade está a serviço de finalidades criminosas, odiosas. Tem dois exemplos históricos. Tem o campo de concentração de Auschwitz, onde o sistema nazista industrializou a morte, transformou a exterminação de massa em indústria da morte e recuperação dos restos das vítimas. E outro exemplo é a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, que mataram tanta gente. É uma racionalidade a serviço da morte. E hoje todos os desenvolvimentos das armas nucleares são exemplos dessa racionalização instrumental, dessa racionalidade instrumental. Eu quero abordar um ponto um tanto curioso. Qual a razão fica submergida pela emoção, pela paixão. É o que o filósofo Holten tinha observado falando sobre o que ele chamava de temata. Eram ideias obsessionais que alguns filósofos ou cientistas desenvolviam e que parece ser para eles a chave de tudo. Para alguns é o determinismo, para outros é o acaso, enfim, etc. Ou seja, a racionalidade é uma ideia que dá um gozo psíquico imenso. Aí também a racionalidade pode ser subjugada por forças irracionais que se tornam ruins. Aqui, o interessante é que a afetividade pode ocorrer no âmago da atividade racional. Vocês sabem, o sentimento de verdade, né? Tem duas coisas. Tem a verdade como conclusão de uma observação ou de um trabalho, mas há também o sentimento da verdade que te arrebata, te dá uma plenitude e você fica possuído por esse sentimento. Você tem o sentimento de possuir a verdade e de ser possuído por ela. E é naquele momento que o risco é de errar mais, porque nós não temos da verdade uma noção, um conceito lúcido e crítico, mas sim uma noção quase que mágica. Aí estão os paradoxos da razão clássica, por assim dizer. E é por isso que eu acho que precisamos promover uma razão aberta. O que é uma razão aberta? É uma razão que conhece seus limites, que aceita o que ela não pode conhecer, que aceita o mistério do mundo, que aceita que existem coisas que fogem do seu controle. É preciso de uma racionalidade complexa que não seja apenas aberta, como eu disse, mas que reconheça as contradições que enfrenta. E é uma razão que, de certa forma, instaura uma relação complementar entre noções, conceitos antagonistas, como, por exemplo, as noções de vida e morte. São duas noções completamente inimigas.
uma da outra. A vida, desde o nascimento, começa a lutar contra a morte, com as batidas do coração, a respiração, a alimentação. A vida é uma luta permanente e a morte, sem parar, ameaça a vida. Mas nesse combate, a esperteza de um e outro, e como dizia a filosofia Ratita, viver de morte, ou seja, o nosso organismo, para lutar melhor contra a morte, ele deixa morrer células para substituí-las por células novas. Da mesma forma, a reprodução, que começou já nos primeiros seres vivos, consistiu em aceitar a morte inevitável para poder propagar a vida na forma de novos indivíduos múltiplos. Ou seja, não é apenas a morte que é inimiga da vida, é a vida que aproveita a morte para lutar contra a morte. Isso é que mostra que noções que podem ser contraditórias, podem ser também levadas a ser complementares, como tudo que é inseparável, como eu já disse. É onde chegamos a uma razão sensível, uma razão aberta para o que emociona, o que dá emoções, que proporciona emoções. E eu chego ao problema da analogia. Vocês sabem, a analogia é algo que se manifesta principalmente na poesia, através de metáforas, de imagens. Mas durante muito tempo ela foi repudiada pela ciência. E desde um século, desde Norbert Wiener, percebemos que existem analogias que podem ser incorporadas no pensamento racional e científico. Por exemplo, a regulação, um sistema de homeostasia, de regulação da temperatura de um recinto por um sistema de aquecimento, é um processo físico. Mas no nosso corpo temos uma homeostasia, uma regulação da temperatura de 37 graus. O fenômeno de retroação negativa, feedback negativo, é algo que podemos encontrar em máquinas artificiais, na natureza, na vida, na humanidade e na sociedade. Mas é claro, existem as grandes analogias que são poesia e são para nós fontes de muita emoção. Então, a verdadeira racionalidade utiliza a poesia, mas ela pode superar a racionalidade. Eu diria, como dizia ainda há pouco, que o pensamento precisa dialogar com a mitologia, o pensamento simbólico, o pensamento analógico. Algo que é preciso cultivar aqui também. A razão precisa ser vigilante contra os seus próprios limites, suas próprias perversões e a própria tendência em querer absolutizar os próprios conhecimentos como certezas absolutas. Agora que falei sobre as virtudes da razão, dos limites das perversões da mesma, eu quero falar sobre as virtudes e os limites da emoção, ou digamos, da afetividade. Entre as virtudes, em primeiro lugar, há a empatia. A empatia que é necessária para a compreensão. Qual a diferença entre a compreensão e a explicação? A explicação pode ser feita de forma geométrica, física, mas a compreensão consiste em fazer um esforço subjetivo para entender a outra pessoa, ou para que entender que a outra pessoa é ao mesmo tempo semelhante e diferente de si. A compreensão significa sempre a simpatia, a benevolência, e são virtudes capitais. E o que é muito interessante é
se essa qualidade propriamente afetiva, emocional, que podemos chamar de mimesis, o mimetismo, a capacidade de imitar. Sabem que um cientista italiano descobriu neurônios espelhos que quando vemos alguém fazendo algo, a nossa mente faz ao mesmo tempo, de modo praticamente inconsciente. A mimesis é uma arte, vocês sabem, os grandes imitadores são capazes de imitar a voz de alguém, de uma pessoa, uma celebridade, mas através dessa imitação entram na sua mente, estão dentro. Quando eu era estudante, eu brincava de imitar os meus professores e não imitava apenas as suas vozes, eu era eles. Temos a capacidade de entrar na pele de outrem, que os atores de cinema e teatro possuem, que todo mundo pode ter e que são muito úteis para a compreensão. Então, são coisas totalmente complementares com a racionalidade complexa, que mostram que deve haver sempre um elo, uma interação entre os fenômenos de empatia, de mimesis e de compreensão. Quanto à intuição, obviamente, é algo muito interessante. Eu lembro do caso famoso do cavalo calculador, que era mostrado nas feiras da Alemanha no início do século XX. Era um cavalo, você dava para ele um problema de cálculo, 23, por exemplo, 23 multiplicado por 52, e o cavalo com um casco, com a pata, ele dava as respostas das unidades, das dezenas e depois das centenas. E diziam mais. Os cientistas quiseram entender, quiseram saber, perguntavam, o cavalo respondia corretamente. Então o cientista teve a ideia de colocar uma cortina, um biombo entre o cavalo e ele, é a pergunta dele. E aí, o coitado do cavalo não acertou. Não conseguiu responder. Ele não era um grande matemático, mas era um grande psicólogo. Ele percebia através de sinais imperceptíveis na fisionomia de quem perguntasse, né, quando ele acertava na resposta. O que chamamos de intuição é, às vezes, a interpretação inconsciente de sinais imperceptíveis. Há outros mistérios da intuição, da telepatia, eu não sei, mas sabemos que há coisas que fogem à racionalidade normal. Agora, eu vou abordar o que eu comecei a falar, é a poesia da vida. Eu acho que, principalmente para professores que são muito sensíveis à relação afetiva entre os alunos com os alunos, eu acho que é muito importante perceberem a relevância da qualidade poética. É um estado da emoção específica, que pode ser considerada como um tipo de estado de transluz. Sentimos isso quando estamos admirando alguém, quando estamos amando, quando estamos no gozo do jogo Flamengo-Fluminense, quando o nosso time marca. É uma exaltação incrível. Então é um estado que pode chegar à exaltação, ao êxtase, um êxtase tanto com uma obra de música admirável quanto numa relação amorosa. Então a poesia da vida é isso que precisamos mostrar, que é o que é fundamental e que precisamos cultivar sempre. E isso é algo muito importante. Dito isso, é preciso ver os problemas difíceis
que constitui, que tem a emoção com o que podemos chamar de sobre-emocionalidade, que é a exploração da emoção para fins econômicos ou políticos. Por exemplo, a mídia gosta de selecionar o que é sensacional, um crime, uma catástrofe, para proporcionar emoções. Ou então uma estrela do cinema para que se confidencie e para dar emoções. Então, a mídia, a imprensa, a televisão tendem a super emocionalizar. E também a propaganda, vocês veem que em todos os muros, todas as revistas, nas propagandas no cinema, sempre vem gente sorrindo, crianças sorrindo, adultos sorrindo, aposentados sorrindo. Quase só falta ter cadáveres sorrindo, mas daqui a pouco chega. E para dizer que está todo mundo muito feliz. Tudo isso para impulsionar a compra de um carro ou comprar outra coisa. Há um problema hoje, o controle sobre essa exploração da emoção, né, pela mídia. E temos que pensar que eu estava falando sobre as comunhões cegas. É muito bonito comungar, mas comungar desde que a comunhão não esteja fechada num grupo privilegiado, mas que esteja aberta a todos. Por exemplo, a comunhão dos nazistas que desfilavam na frente do Hitler num estado de gozo coletivo é uma comunhão nefasta. Qualquer comunhão num grupo, numa província, num estado, num país, precisa ser aberta para a humanidade como um todo e deve incluir em si, em tela de fundo, um humanismo generalizado. Ou seja, não basta querer a comunhão, essa comunhão não pode estar fechada, racista, machista, homofóbica. Não pode ser a comunhão contra minorias existentes. E é preciso dizer também que há os fenômenos de histeria que podem ocorrer, histeria de multidões, de pânico, a histeria que provoca o desencadeamento de uma guerra, que provoca problemas. É preciso desconfiar dos partidos políticos para não levantar uma histeria designando culpados. Então, há um problema que diz respeito ao controle da emoção. E vou chegar aqui às minhas primeiras conclusões. Primeira conclusão: a razão, que pode ser ao mesmo tempo cega e não. A razão, ela possui em si essa ambivalência. A razão é necessária, é insuficiente, necessária. Da mesma maneira, a emoção é necessária e insuficiente, a paixão é necessária e insuficiente. Mas, em contrapartida, e o que eu chamo a dialógica, ou seja, juntar, relacionar isso, é preciso ter racionalidade, uma racionalidade na emoção e na paixão.
paixão, mas ao mesmo tempo é preciso ter paixão e emoção em tudo que é racional. Na minha opinião, é isso que é importante e que quero dizer também, quero acrescentar qual é o aporte do pensamento complexo. A contribuição é de salientar para ser aceito tudo que pode parecer contraditório e paradoxal. Eu citei anteriormente a autonomia, que é sempre dependente. Quanto mais independente, autônomo eu for, vou ser dependente. Por exemplo, eu sou autônomo, com meu computador posso escrever, fazer o que eu quero, ler o que eu quiser, mas eu dependo cada vez mais da eletricidade e da energia. Não há autonomia sem dependência. Eu preciso ter consciência disso. Segundo, é preciso romper com o pensamento linear. Então, porque vai de uma causa que produz um efeito, mas a coisa mais elementar de uma retroação negativa nos mostra que há um sistema para aquecimento, vai aquecer uma sala. Mas esta sala, ela vai ter um termostato e isso significa que quando se alcança a temperatura desejada, o termostato vai parar o aquecedor, ou seja, o efeito se torna causa e há como um loop sobre a causa e o efeito. Nós estamos mais, portanto, num pensamento linear. E outro exemplo de não linearidade, eu que chamei do princípio do holograma. Ou seja, não somente num sistema complexo uma parte se encontra no todo, mas o todo se encontra na parte. Por exemplo, em cada um de nós, olhemos a nossa pele, cada célula da nossa pele contém a totalidade do patrimônio genético, mas é só uma pequena parte que se expressa para dar lugar à qualidade da pele. Portanto, tudo está na parte e não é a parte somente que faz parte do todo. Da mesma maneira, somos seres sociais. Estamos numa sociedade também, mas a sociedade está em nós através dos seus costumes, da sua linguagem, da sua cultura. Ou seja, nós fazemos parte, não somente o todo está na parte, mas a parte está no todo. E o último exemplo que eu ilustrei durante toda a minha fala é o princípio dialógico ou dialético, ou seja, é preciso juntar termos que nos parecem contraditórios ou antagonistas. E, finalmente, o pensamento complexo em si sabe muito bem que a ação, a decisão são sempre apostas, nunca estamos certos dos resultados. É preciso apostar para as forças positivas, apostar nas forças nas quais acreditamos, para as forças de emancipação que eu mencionei anteriormente. É preciso apostar em Eros. E agora chego na minha segunda conclusão, uma verdadeira conclusão. A primeira diz respeito ao ensino. O ensino é que Platão disse exatamente que a primeira qualidade e fundamental de qualquer docente é que ele deve praticar o Eros. E, em primeiro lugar, o amor. O amor não somente com relação à matéria que ele ensina, mas o amor para seus alunos, estudantes. Sem Eros, sem essa paixão e esse amor, só vamos falar as coisas que se escrevem, mais ou menos
na memória, mas não damos aquele elan vital para a vida de todos. Então, o docente, o professor, deve desenvolver em cada um dos alunos a sua personalidade, mas ele deve lembrar de duas coisas. Primeiro, que a criança é um filósofo selvagem e que a criança é um poeta selvagem. A criança é um filósofo selvagem. Por quê? Porque ele faz as perguntas que os filósofos se farão depois. Onde eu estou? O que é o mundo? O que é a vida? A criança se faz essas perguntas fundamentais. E, infelizmente, durante um processo que achamos que é progressivo e que, em certa medida, é progressivo, mas que é regressivo também, que faz com que percamos esse tipo de curiosidade, de pensamento, e fazemos com que se adapte a um pequeno compartimento social, a esse processo de degradação da criança filósofa, sendo que devemos desenvolver nele a capacidade dele de questionar não somente o espírito crítico, a capacidade de se fazer perguntas, que é a chave, a curiosidade, que é a chave de qualquer filosofia. A criança é um poeta selvagem, tem uma visão que ele se surpreende com as coisas, elas não são habituais, funcionais. Ele olha os objetos, ele olha com um certo deslumbramento as coisas e olha tudo que os outros fazem. E essa capacidade poética, que na minha opinião deve ser cultivada durante toda a vida adulta, é o que é preciso salvar na criança. E eis a pergunta: todo o nosso sistema de educação, não o da associação de vocês, não, todo o sistema educacional que conhecemos foi feito para degradar e transformar o indivíduo numa máquina específica dentro da máquina social. E é uma coisa importante isso, e eu repito, é preciso cultivar a qualidade poética da vida. E por outro lado, é preciso saber que o adolescente tem aspirações extraordinárias, talvez utópicas, talvez insensatas, mas são aspirações profundas. E o que vamos fazer? Vamos integrá-lo, domesticá-lo para ele esquecer essas aspirações e que ele possa se resignar a tudo. E é por isso que em todas as sociedades se pede-se às pessoas que se resignem. E eis a questão importante. E repito, é preciso cultivar e ajudar todos, que os professores ajudem todos a desenvolver esta dialógica entre a racionalidade, a emoção e a paixão. Isso é extremamente importante. E aí percebemos qual é o papel importante da literatura, da poesia, do cinema e das artes. E por quê? Porque o romance, por exemplo, o romance é uma coisa que nos comove, que nós somos sensíveis, seguimos as aventuras de um personagem, nós apegamos a esse personagem, vivemos isso emocionalmente, mas o romance é importante também, porque além das emoções, é um conteúdo cognitivo, uma maneira de conhecermos as relações sociais, entra na subjetividade do indivíduo, o que as ciências são incapazes de fazer. O romance é uma escola da vida, ele nos ensina a vida. Eu diria a mesma coisa com relação ao cinema e com relação ao teatro. E também diria que é necessário, inclusive é uma frase muito bonita do cineasta
do cineasta russo Ariel Stein, que falando dos seus Eisenstein, que falando dos seus filmes dizia: eu quero criar emoções, cenas que provoquem sentimentos e que esses sentimentos provoquem ideias, e é através desse fluxo de sensações e emoções que chegaremos ao pensamento. Então não pensem que basta uma educação baseada somente na técnica e na racionalidade. A educação deve ter o papel fundamental das humanidades, que nos ensina a meditar sobre a vida e que enriquece nosso destino e o destino dos outros. Eu sou daqueles que foi marcado para sempre por leituras e filmes, e penso que é uma coisa fundamental e que deve estar presente na mente dos professores, porque a tendência atual é diminuir o papel das humanidades, das artes, etc., para prevalecer a ciência, etc. Claro que é preciso termos engenheiros e matemáticos. Mas, vocês sabem, o fundador da Universidade Moderna no século XIX, Humboldt, dizia que o papel da universidade não era ensinar uma profissão, mas dar uma cultura para essa profissão. Então, hoje, o problema da cultura é muito grande por causa da dissociação entre a cultura científica e das humanidades, porque a reflexão da ciência não chega aos humanistas e a reflexão dos humanistas faz falta nos cientistas. Então, é realmente um trabalho fundamental a ser desenvolvido. E temos esta poesia que é capital, fundamental. E chego aqui a uma missão que é verdadeiramente antropológica. A missão do ensino é uma missão fundamental, não somente para uma sociedade dada, mas para todos os seres humanos, ou seja, ajudar o ser humano para que ele possa dar o melhor de si mesmo e que possa evitar o pior, porque sabemos que somos potencialmente homo sapiens, seres razoáveis e seres delirantes, seres afetivos e seres pensantes. Devemos nós mesmos cultivarmos em nós esta dialógica permanente e vermos que o nosso eu, que esse eu seja cultivado sempre com um você, com vocês, juntar o eu, o você, o vocês, mas eu acrescento que há também a questão da comunidade humana. E eu quero terminar com isto. Nós estamos numa época onde, com a globalização, onde todos os seres humanos de todos os continentes, brasileiros, franceses, australianos, todos temos os mesmos perigos, as mesmas ameaças. Uma ameaça à biosfera, a degradação da biosfera, que está se precipitando, principalmente quando os governos deixam que essa degradação avance, como aqui na Amazônia. Temos o desenvolvimento das armas, a destruição maciça e também as armas cibernéticas que podem destruir a sociedade. Há este fenômeno extraordinário que esta globalização técnica e econômica, ao invés de fazer com que as pessoas se entendam melhor, as coloca em situações de crises e de angústia, e ao invés de entenderem que tem um destino em comum, se fecham numa identidade particular e singular. Esquecem que todos somos humanos e na mesma aventura que nos leva não sei para onde. É preciso ressituar o sentido da aventura humana. Cada um de nós
não somente um cidadão de uma nação, somos uma partícula desta aventura que começou na pré-história e que vai, não sabemos para onde, e na incerteza total. A única certeza que temos é que ao longo da história, e muito antes da história, há um conflito inseparável entre as forças da união, da associação, da compreensão, o que podemos chamar de forças de Eros, e as forças da destruição, do conflito, que são as forças de Pelatos e de Thanatos, e da guerra. Às vezes são as forças da morte e da destruição que vão dominar, e às vezes serão as forças do amor. Não sabemos quem vencerá, mas a única certeza é que é preciso saber tomar partido pelas forças de Eros, do amor, da fraternidade para toda a humanidade. Muito obrigada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muito obrigada. Nós vamos abrir agora o momento para as perguntas. Muito obrigada, professora Edgar Morin. Damien Denot vai cuidar desse momento. As perguntas já foram enviadas, já foram selecionadas.